É isso aí, galera. Esse foi o Quarenteologia dessa semana. E agora nós prometemos um bate-papo com o pastor Márcio, famoso pastor Márcio José Garcia, sobre conflitos familiares. E vai ser um papo rápido, mas que eu creio muito importante para você, para a sua família, enfim. Se você lembrar, na semana passada, no Quarenteologia, o Rafael ainda está aqui, ainda não fugiu da gente. Ele falou sobre conflitos familiares, sobre o reino dividido, que começou numa briga em casa. Dentro de casa, na ninhada de Davi, deu um probleminha, resumindo, tentando usar uma linguagem meio rafaelística. Teve uma treta lá e o reino foi dividido para sempre. Depois, no domingo, o pastor Jadson pregou e falou muito sobre essa questão familiar, falou bastante sobre a necessidade de ministrarmos nas famílias, de prestarmos o nosso sacrifício familiar de santidade, enfim. E falamos tanto de família, desses desafios domésticos, que hoje nós trouxemos aqui o pastor Márcio, que é uma sumidade no assunto família. Quando o assunto é família, pensamos no pastor Márcio Garcia. Pastor Márcio, como é que uma pessoa alcança esse nível? Como é que uma pessoa chega nesse nível de compreensão familiar? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, né? Acho que é bom falar boa noite, né? E é um privilégio estar aqui com vocês. Na verdade, eu acho que eu me enquadro no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, uma propaganda enganosa. Sempre quando eu vou falar sobre família, ou quando alguém me pede para falar sobre família, eu me vejo como uma propaganda mesmo enganosa. Porque a minha experiência, na verdade, talvez as pessoas falam que eu falo sobre família, que eu priorizo esse tipo de assunto de família, mas na verdade eu acho que é porque a minha motivação, ela parte de uma experiência que eu vivi. Não foi uma experiência tão legal, né? Aos 16 anos eu perdi minha mãe. Foi alguma coisa muito repentina. E com isso o nosso lar se desestruturou muito. E depois, né, de 8 anos, 24 anos, conheci a Nilza, me casei com ela, formamos uma família. E isso me fez valorizar a família. Eu olho para a minha família e louvo a Deus, porque entendo que é um presente de Deus para a minha vida, uma restauração da parte do Senhor para a minha vida. E aí, até puxando um pouco da palavra que foi ministrada no domingo pelo pastor Jadson, que foi desafiadora no sentido de encarar dessa forma, como você está colocando aqui mesmo, questão do sacerdócio dentro de casa, sacerdócio do lar. Esse é um processo natural, né, da gente? Você acha que naturalmente nós acabamos exercendo esse sacerdócio, ou é algo que é conquistado com muito custo? Não, eu acho muito difícil essa tarefa de ser o sacerdote do lar. E vou explicar por quê. Eu acho que, em primeiro lugar, a palavra que o Jadson trouxe foi uma... Eu sempre encaro a mensagem, qualquer pregação, ensino, como um repartir daquilo que Deus nos dá. E eu entendo que no domingo o Jadson repartiu um pouco da sua experiência, da sua dificuldade, que na verdade é a minha dificuldade também, e eu acredito que ela é uma dificuldade também dos homens da nossa igreja e das nossas igrejas, não só dos homens, porque os nossos lares às vezes são constituídos às vezes só de mãe, avó, ou tio, enfim. O líder do lar
tem essa dificuldade. Por que a dificuldade de orar, de ministrar a família, de cuidar da família nessa área? Porque a minha família me conhece. A Nilza me conhece, por exemplo. Agora eu falo da minha experiência. A Nilza me conhece, a Fernanda, a Gabi, elas me conhecem. Sabem do meu mau humor, elas sabem das minhas contradições, daquilo que me irrita. E aí, de repente... Sabem que não pode esquecer um pedacinho de bolo na geladeira, que vai sumir. Sim, com certeza. E às vezes eu acabo comendo mais do que devia. Tá, antes de tu continuar teu raciocínio, então deixa eu aproveitar. Tu levantou que essa é uma questão. E eu quero então pedir para que vocês participem. Vocês realmente acham que é mais difícil ministrar para dentro de casa? Concorda com essa linha do pastor Márcio? É mais difícil ministrar para quem está dentro de casa do que para as pessoas fora? E agora pode continuar, vamos ver se o pessoal interage aí nesse sentido. Então, e de fato, não sei se eu estou ajudando você em casa a responder a pergunta, mas para mim é muito mais fácil, por exemplo, orar junto com um membro da igreja, ler um texto com ele, ministrar alguma coisa na vida dele. Para mim é muito mais fácil do que com a minha própria família, justamente por causa disso, porque ela me conhece, a minha família me conhece, né? De uma maneira mais próxima do que os membros da igreja. Antes disso, eu quero até abrir um parênteses. Eu não sou nenhum bandido, nada disso. Não é aquela coisa... Mas eu tenho os meus defeitos, né? E o pessoal de casa vê isso em mim. Eu lembro que uma vez a gente estava num curso de Homem ao Máximo, eu até usei essa expressão, pastor, que às vezes a questão é assim... A gente está na igreja e alguém fala assim, eu não estou me sentindo muito bem. É tão fácil a gente chegar e falar assim, vou orar por você. Agora, quando a gente está em casa e a esposa, um dos filhos fala assim, eu não estou muito bem hoje. Aí fala assim, não, isso daí passa, é o estresse do dia do trabalho, a dor de cabeça é só porque você dormiu tarde. A gente relativiza demais de um lado, suaviza do outro, e no fundo isso mostra essa dificuldade desse jogo de cintura que a gente muitas vezes tem dentro de casa, né? É muito difícil mesmo. Só para compartilhar uma coisa, uma vez a Gabriela se sentiu mal e ela deu uma desmaiadinha em casa lá e eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, parecia uma barata tonta. E aí daí a pouco vem a Fernanda e ela dá aquele toque assim melhor do que eu poderia ter dado, né? E aí, a gente não lembra de orar às vezes, a gente não lembra de clamar ao Senhor, a gente fica desesperado ali. E é a nossa família, a nossa casa. E às vezes é mais fácil eu praticar isso com alguém que é da igreja, com uma pessoa mais fora da nossa família, né? E às vezes até aquela coisa meio de igreja que a gente tem, vamos orar para fulano, estenda a sua mão. Estender a mão em casa às vezes parece que é um bloqueio, né? A mão não vai, ela dá uma travada no meio do caminho. Ou é só com a gente? Vai dizer que você está se julgando perfeitão aí, né? Brincadeira, não estou acusando ninguém, mas já temos algumas participações aqui. Posso interromper o papo rapidinho só para ler essas participações? Vamos ver quem já está dizendo. Primeiro, uma palavra, pastor Márcio José Garcia. Você é um grande exemplo, muito humilde, sinônimo de perseverança e dedicação. Essa mensagem veio assinada como Igreja Batista de Vila Ema, então eu imagino que seja o pastor Richard assistindo. Eu acho que foi, sim. Só pode ter vindo dele, né? É fake news isso? Não, é verdade. Pastor Márcio é tudo isso, sim. A Edna Chaves disse o seguinte: eu acho que é mais difícil mesmo, porque a família conhece o nosso pior lado. A Vera mandou: sim, é muito difícil. Ela já foi categórica. Sim, é muito difícil ministrar dentro de casa. A Alana Alencar: concordo, acredito que no âmbito familiar é o lugar mais difícil. Beatriz Lima Araújo Ferreira, nome grande, bonito, que a gente conhece como Bia, filha do Tita e da Stephanie. E ela só disse assim: minha mãe disse que sim. Ela, e tu, Bia, tu acha que é fácil orar aí dentro de casa, pedir uma ajuda? Quem mais? Ritinha Abreu: é bem mais difícil ministrar para nossos filhos e parentes. O pastor tem toda a razão. Aí a Vera até fez uma meia-culpa. Nossa, eu achava que isso só acontecia comigo. É só com ela, Márcio? Não, pode se sentir bem-vinda ao mundo dos normais. Infelizmente, não é só você.
A Cláudia concorda também, minha família me conhece. A Cleide mandou sim, concordo com o Márcio. A Marli, sem dúvida, a família conhece o nosso pior lado. Andréia Pinheiro também falou, ministrar em casa é muito difícil. Então o pessoal está indo nessa mesma linha, Márcio. Então já que a gente vai nessa mesma linha de que é tão difícil ministrar dentro de casa, como é que a gente pode, nas pequenas coisas, de forma prática, inverter essa lógica? Que coisas a gente pode fazer para mostrar que não é sempre assim? Então, primeiro a gente precisa identificar que isso é uma barreira. E barreira, elas precisam ser vencidas, né? É muito difícil vencer as barreiras, mas ao mesmo tempo nós contamos com um Deus que pode nos ajudar e nos fortalecer a fazer isso. Eu penso e entendo que a gente precisa interagir mais assim com a família. Como que você pode interagir com a família? Você não precisa fazer muita coisa de muita criatividade. Por exemplo, eu fazer uma pergunta para vocês. Você almoça ou toma café ou janta junto com a sua família? Senta ali numa mesa, compartilha a mesma mesa, compartilha a mesma refeição ali naquele momento, conversando um com o outro. Você faz isso longe da televisão, longe do sofá, tentando participar desse momento tão especial na vida da sua casa? É uma maneira de você interagir com a sua família. E é curioso que a gente está em um tempo de isolamento. As pessoas estão trancadas dentro de casa, tanto aqui quanto em rancharia. Tem gente de rancharia assistindo. Vamos ver se vai ter coragem. Se você é de rancharia, se identifica aí. Manda a sua mensagem, fulano de rancharia. Só para a gente saber se alguém vai ter coragem. Mas eu sei que tem gente assistindo. Mas a gente está em isolamento, cada um na sua casa. Mas isso não quer dizer que essas pequenas práticas a gente consegue exercitar. Mesmo em casa, a gente às vezes vê relatos de pessoas que estão dentro da mesma casa, confinados, isolados e cada um na sua vidinha, né? Um está comendo na sala num horário, o outro está comendo no quarto no outro horário, o outro na mesa até, mas conectado no celular e não na família. Então às vezes não é nem o estar junto, às vezes é o estar conectado um com o outro do ponto de vista de físico mesmo, não é só a proximidade geográfica, mas estar naquele momento realmente juntos, né? Então, eu acho que você pode começar vencendo essa barreira estabelecendo um propósito, seja de um dia da semana, não sei como é o seu tempo, né? Ou uma refeição ao dia, pelo menos, e vocês sentarem juntos com a família, estar junto com ela, né? Uma outra maneira de nós desenvolvermos, né, interagirmos com a nossa família, é de fato procurar alguma coisa para interagir com ela. E às vezes a gente precisa aprender a variar um pouquinho. Houve uma época na nossa família que ficou marcante para mim, porque a Fernanda, ela fez um desenho, ela desenhou a família, e num primeiro momento eu fiquei muito feliz, porque ela desenhou todo mundo de mãos dadas. Só que ela desenhou todo mundo de mãos dadas atravessando uma rua. E aí eu olhei e falei, meu Deus, a minha filha convive com uma família em trânsito, com uma família que só quer sair de casa. E aí eu comecei a ver a necessidade de nós estarmos em casa, de ficarmos em casa, de fazermos alguma coisa. É uma luta grande para a gente. Às vezes se torna uma fuga, né? Não ficar em casa. Então, de repente, arrumar alguma coisa para você fazer dentro de casa. Eu estou sentindo que o Márcio está dando uma ideia para muita gente em casa pedir para os filhos fazerem desenho só para identificar como a família vê. Eu nem vou dizer dessa coisa de desenho, eu não sei se a Elisa está assistindo, mas Elisa, o Rafael deu certo na vida, viu? Vingou, porque a Elisa já fez uns exercícios assim com o Rafael e ele vingou. Então o desenho não é o problema. A gente faz uns ajustes assim na vida e tudo se resolve, né, chefe? Exatamente. Uma vez eu fui na sua casa, Vitor, e eu vi um quebra-cabeças montado. Eu falei, é isso. Aí compramos um quebra-cabeça em casa, foi muito legal. A gente montou esse quebra-cabeça e de repente a gente estava junto fazendo alguma coisa. Tá certo. Temos aqui a Lana Alencar, congrego na CBP de Rancharia. Alana, muito obrigado aí por estar participando. E aqui é o seu canal também. Pode mandar, pode participar sempre, pode divulgar.
O Cláudio também já tinha mandado mensagem. Então, estamos aí. Tem gente de Rancharia. Se tiver mais gente, pode participar também. A Adriana disse, sim, aqui em casa temos esse momento de refeições juntos na mesa, oramos sempre para agradecer. A TV tem de estar desligada, porque aí conversamos. O que mais de prático? Tem mais dicas práticas? Tem, a questão de você desenvolver a afetividade. Beijo, abraço, cafuné, massagem. Eu acho essas coisas, elas fazem com que nós interajamos com os nossos filhos de uma maneira mais próxima mesmo, né? E eu não sei se eu posso colocar isso em rede nesse momento, mas eu acho que é oportuno, né? Principalmente eu sou pai de 2 moças lindas, né? E eu entendo que é importante nós pais, agora eu falo para os pais, né? Nós pais, homens, que nós venhamos a interagir com as nossas filhas e as mães com os filhos também. No sentido de abraçar, de desenvolver uma afetividade, para que lá na frente elas não venham sentir falta disso e procurar aí pode picareta, falar isso, pode falar mesmo, o que está no teu coração. Vem, você sabe que esse picareta quer tirar proveito da sua filha, então pelo menos você vai suprir alguma necessidade de afetividade que a sua filha, o seu filho tem. E ele não precisa, então, de repente, lá na frente, por essa carência, procurar alguém que é picareta. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, chefe, lá em casa, essa semana, a Alice cortou meu cabelo. Pode não estar tão bonito, mas eu dei a maquininha na mão dela e falei assim, vai filha, tua hora de brilhar. Pior do que tá, não fica. E acho que não ficou tão ruim, não, né? Não. Ela curtiu ficar com a maquininha. Tenho visto, não sei se a Aline ou o Cola estão assistindo. O Cola tem todo dia uma visita no salão de beleza também da Luísa. Né? Todo dia ele tem que passar lá, faz os penteados dele. Ele diz que ele tem o cabelo liso da casa. Na verdade, a gente sabe que a Luísa é que está salvando com aquele tratamento capilar. Mas a gente tem visto aquela coisa da pessoal fazendo uma massagenzinha no pé. Isso é legal, é interessante. Tem aí uma outra dica, né, para você que tem filhos na escola, procure tentar interagir também com as tarefas escolares, né? Eu, às vezes, tirava algumas dúvidas da Fernanda e da Gabriela, e nessa semana, por coincidência, de quarentena, nessa semana uma delas revelou lá um segredo, dizendo que quando eu explicava as coisas, ela não entendia, ficava com vergonha de perguntar de novo, aí elas, escondido, procuravam a mãe e diziam, mãe, o pai me explicou, mas eu não entendi nada, pode me explicar aí? Mas elas não queriam nem me magoar, né? Por isso elas faziam escondido. E eu sou grato a Deus por elas, que elas têm, quero aproveitar para dizer isso, elas têm honrado meu ministério, né? Na maneira de se portar, na maneira de agir, eu louvo a Deus pela vida delas. E ainda, uma dica, posso passar mais uma dica aí? Pode, quantas quiser, o pessoal está anotando em casa para ver o que... Aliás, se vocês também tiverem dicas de como pode exercer esse sacerdócio, claro que são pequenas coisas, tudo depende muito mais de uma vida de oração, o Márcio ainda deve dar um desfecho assim, mas pequenas coisas na sua rotina que mostram e que criam esses vínculos, né, familiares, é isso que a gente está falando. Então, se você tiver dica, vai mandando aqui. E aí, às vezes você você é adolescente, jovem, né? A gente não sabe para quem está falando, porque está aí, a gente não consegue enxergar vocês, né? Então, de repente, você é um jovem, um adolescente, né? Eu vou pedir autorização para a Nilza aqui, ela já me deu, agora já foi, né? Ela deu mesmo ou tu está roubando essa autorização? Eu estou roubando essa autorização aqui, né? Mas ela contou a experiência dela com um pai, um militar, que tinha um pouco de dificuldade de expressar a afetividade, né? E na adolescência dela, ela percebeu isso, e então ela, eu vou começar a interagir com meu pai. Então, começou a perguntar sobre a história dele, começou a tocá-lo de uma maneira mais carinhosa, e foi legal, porque isso deu certo. Houve uma aproximação maior da Nilza para com seu pai, e a iniciativa foi dela, não dele, né? Então, quero dizer que
às vezes a gente fica lamentando, meu pai, minha mãe não se importa comigo. Então dê você o primeiro passo, dê você lá, vai lá, tenta roubar um beijo, tenta roubar um carinho, tenta brincar, faz alguma coisa de maneira que vocês venham interagir com o pai, com a mãe e ter uma família melhor. Tá certo. Bom, temos mais um recado aqui. A Rita está contando que quando os filhos dela eram pequenos, eles ensaiavam e faziam apresentações e os pais tinham que sentar para assistir e provavelmente para aplaudir no final. Imagina, não tinha apresentação ruim. Então são essas coisas que cada família acaba desenvolvendo, enfim. E já dei um spoiler aí que a gente precisa dar também uma aplicação bíblica. Eu não sei, qual é a tua palavra para esse encerramento da programação essa noite? Bom, eu me lembrei de um texto que está lá no capítulo 5 de Marcos, né? Não se assustem, tá? Porque é justamente em relação ao endemoniado de Gadareno, né, que tinha uma legião de demônios, né? Peraí, agora naquele momento eu falo assim, para. Não saia daqui até entender o que o pastor está querendo falar sobre isso, porque estamos falando sobre relacionamentos familiares, ele traz a palavra do endemoniado Gadareno. Peraí, vamos ouvir até o fim, porque ele vai se explicar. Então aí vem... E antes de a gente chegar lá no texto, eu vou ler para vocês Marcos capítulo 5, versículos de 18 a 20. Mas antes de ler, deixa eu chegar nessa sequência de ideia, deixa eu lembrar você. No capítulo 4, Jesus, quando vai para Gadara, né, que é uma cidade ali do Gadareno, ele tem que atravessar o lago, né, o lago da Galileia. E aquela região é uma região que está abaixo do nível do mar, a 200 metros abaixo do nível do mar. É uma região cercada por montes, um deles é o Monte Hermon, e ela é uma região com bastante probabilidade de tempestades assim repentinas e violentas. E foi justamente numa noite, não sei exatamente agora afirmar, mas foi exatamente naquele dia, quando Jesus estava com os seus discípulos, que ele passa por uma tempestade muito grande. E do outro lado, nós encontramos o endemoniado de Gadareno. Então, alguns estudiosos acabam dizendo e entendendo que possivelmente, você não precisa entender isso como uma verdade bíblica, mas possivelmente tenha sido uma tempestade até provocada pelo inimigo, porque do outro lado estava um endemoniado que iria ser libertado por Jesus. Mas de qualquer forma, tendo sido um ataque satânico ou não, Jesus chega do outro lado, vence essa barreira, e então ele se encontra com esse endemoniado de Gadareno, endemoniado Gadareno, né? Gadara é o nome da região ali da cidade, e aquele homem então é libertado de uma legião de demônios. E aí, depois de aquele homem já estar lúcido, Jesus então vai voltar para o outro lado. E aí ele deseja voltar com Jesus, estar no mesmo barco com Jesus e com seus discípulos, deseja fazer parte do grupo de discípulos de Jesus. E aí, o versículo 17 diz assim, o versículo 18 diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então, partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Então, penso eu que seria muito mais fácil para aquele homem liberto
acompanhar Jesus juntamente com os 12 discípulos. Seria o 13º discípulo, né? Mas Jesus impede que ele faça aquilo. E dá a ele uma tarefa. Não, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família e vai contar aquilo que eu tenho feito para você. Então, de alguma forma, eu penso que seria realmente muito mais fácil para ele estar com Jesus. Mas Jesus dá a ele uma grande tarefa. A tarefa de ministrar a sua família e depois a sua cidade, ao seu povo ali. A região de Decápolis, dentro dessa região, ficava a cidade de Damasco, aonde Paulo teve um encontro com Jesus. Então aquele homem foi o primeiro missionário comissionado por Jesus. Mas ele tinha como tarefa alcançar a sua família, ministrar a sua família, testemunhar a sua família. Então, quero dizer para nós que a nossa prioridade deve ser a nossa família. O nosso bem maior, se eu posso dizer assim, depois da nossa salvação, da nossa vida com Jesus, é a nossa família. Por isso eu amo minha família, valorizo minha família, me vejo sim como uma propaganda enganosa, mas ainda entendo que Deus quer me usar dentro da minha casa, dentro do meu lar. E Deus também quer te usar. E se você talvez não tenha um esposo ali, talvez seja o tio, seja sua mãe, talvez seja só o irmão mais velho, ou aquela pessoa que conhece a Jesus ali dentro da sua casa, é você que Deus quer usar ali na sua família, para ministrar a ela, como foi pregado, como foi ensinado no domingo. Acho que foi muito oportuno a palavra do Jadson nesse sentido, né? E se você também, às vezes, tem o seu marido, né? Às vezes você fica dizendo assim, nossa, meu marido não faz isso, meu marido não... Então, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, seja sábia, né? Vou usar a figura do jogo de vôlei, né? No vôlei, quando a bola entra no meu lado, eu tenho que dar 3 toques. E ali, você, mulher, pode dar um toquinho para cima, para o seu marido, pá, dar a cortada final. Ele ter a oportunidade de orar, de ensinar. De repente, você pode ser esse, como que eu posso dizer assim, esse vínculo, né? Entre você, seu marido e os seus filhos, e ajudar o seu esposo também a vencer essa barreira, porque a luta não é só dele, é tua também, para que a nossa família seja uma família melhor. E eu creio que no começo nós falamos aqui sobre a questão de como é difícil, até a expressão, é o artigo qual? É o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Então ele falou tudo isso, eu já esqueci de novo o número do artigo, mas a dificuldade que é a gente ministrar dentro de casa, porque é o pessoal que nos conhece. Mas isso também tem 2 lados, porque quando a gente muda, quando a gente se torna mais parecido com Jesus, quando a gente entra num processo de transformação, as primeiras pessoas a experimentar dessas mudanças que são edificantes acabam sendo de dentro de casa. Então, se por um lado eles viram o nosso pior, eles vão ver de perto também a transformação da nossa vida. Verdade. E eu quero que a minha família seja melhor. Quero que as minhas filhas sejam felizes, mas tem que começar dentro da nossa casa mesmo, né? A gente tem que usar o que tem, o que sabe, vencer as nossas dificuldades em relação a isso. Sei que é difícil, não é fácil, mas é possível. Certo. Bom, nós estamos chegando aqui já ao final do nosso bate-papo. O pastor Márcio, claro, vai orar aí pelas famílias, mas nós queremos estender também. Juninho, eu não sei se tem como mandar o CBZap aqui na nossa tela. Se você tem vivido alguma dificuldade, se você tem tido nesse período assim tempos realmente complicados em termos familiares, manda uma mensagem para esse contato. A gente não vai divulgar o seu contato para ninguém, é só para a gente poder
orar a esse respeito, só para a gente poder entrar em contato com você. Talvez você até esteja assistindo essa transmissão depois do ao vivo, né? Porque a gente faz agora o ao vivo, mas amanhã alguém vem assistir isso. Se você estiver assistindo isso depois da transmissão, pode mandar, o nosso CBZap aí fica pronto para você, à disposição. Mande então uma mensagem que nós vamos ter um grande prazer em entrar em contato, podemos ligar para você, podemos orar por você, temos pessoas altamente gabaritadas na nossa equipe, não sei se com títulos, com diplomas e afins, mas pelo menos em amor a palavra e em desejo de servir e ministrar a sua família. Então nós temos esse pessoal, não fique sofrendo isoladamente, não fique achando que é só com você, todos nós temos os nossos conflitos e desafios familiares e é muito importante que a gente entenda que o nosso ministério começa em casa. Não tem como a gente sonhar em ganhar o mundo inteiro e estar perdendo lá dentro de casa. Então se você tem tido essa dificuldade, entre em contato, não tenha vergonha. Pode chamar, pode mandar uma mensagem, tá? Antes do pastor Márcio orar, você não é propaganda enganosa, pastor. Veja o que Jesus fez, é muito verdadeiro. Deus abençoe. Mensagem do pastor Reinaldo para você. Deixa eu ver se tem mais alguma que chegou. Obrigado, pastor, pela palavra. E aí são agradecimentos por esse bate-papo que tivemos. Semana que vem nós vamos tentar, na terça-feira, trazendo 40 Teologia, aqueles compromissos que a gente assume publicamente. Tentar trazer uma história bem legal aí de relacionamentos familiares restaurados e como foi esse processo de reconstrução. Já temos aí algo caminhando nesse sentido. Se der certo, semana que vem a gente volta a falar nesse tema, que acho que é sempre muito oportuno. E antes que você desligue e desconecte, amanhã, 20 horas, temos o nosso compromisso, culto de encerramento da campanha de 24 dias de oração. Por falar em família, nós fizemos a campanha toda de 24 dias com as crianças e é lindo. Uma das coisas que mais me emocionou nesse período era ver meus filhos orando por tantas coisas que acho que eles nem conheciam, porque a gente muitas coisas tinha que explicar para eles. Mas ver a sinceridade e como eles se empenham na oração quando eles são instruídos nesse sentido. E até o Rafa está aqui ainda, o Cola está assistindo, a Aline mandou dizendo que eles estão assistindo. A Alice, por exemplo, não vai dormir um dia sem orar pelo pessoal do abrigo. A gente só falou no primeiro dia que era importante, eles passaram lá um dia para entregar umas coisas e foi isso. Mas todo dia ela quer orar pelo pessoal do abrigo, se a gente não cita, fica brava. Tem um dia que também que não queiram orar pela tia Alexia. Então é isso, a gente consegue desenvolver essas pequenas coisas a partir da nossa família. Então amanhã, encerramento dos 24 dias de oração pelo Brasil, por São Vicente, vamos incluir Rancharia aí também, agora que o pessoal está caminhando um pouco mais perto, tá bom? Marli manda muito bom. A Cássia, que eu não vou falar o sobrenome dela, mas é a irmã da Camila, porque o sobrenome dela é quase um falar em línguas, também está dizendo que concorda. Andréia Pinheiro, ótimo, obrigado pela palavra. Então, passo a palavra para o chefe finalizar a nossa transmissão de hoje com uma oração pela família. Já está na tela? Está na tela ali, ó, CBZap, se você tiver então um pedido. Tem mais recados de agradecimento aqui, posso ler? Pode, fica à vontade. Pode, enquanto isso você vai matutando a sua oração aqui. Desculpa, é que eu tinha ido para os grupos, aí saí daqui. Ivanilza Santana, louva a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo cuidado e amor com nossas vidas. Wanda Rosa, glória a Deus pela mensagem. Jairo Santos, Jairão, Marcão, um grande amigo que ganhei na CBP. Lúcia Mota, nossa família nos conhece como somos. Quando há alguém de casa longe de Jesus, a responsabilidade de termos testemunho santo é muito maior. Catarina Domingues, Deus abençoe vocês todos. Cláudia, verdade, Vitor, também tem algo bom que Jesus transformou. Zélia, Deus abençoe vocês, muito bom esse papo. Então, encerramos aqui. Se tiver mais mensagem, eu leio depois da oração, senão o pastor não ora nunca. Podemos orar então? Podemos orar também. Então vamos lá. Deus amado, Deus querido, muito obrigado pelo privilégio de pertencermos à Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conviver com elas. Seja, Senhor, como for a nossa família, Senhor, nós
queremos te pedir que o Senhor abençoe cada família da igreja, Senhor. Aquelas que estão, que não têm um pai, aquelas que não têm uma mãe, ou que vive com o avô, com os avós, com os tios. Pai, seja como for, Pai, nós te pedimos, abençoa cada família, Senhor, de forma que essas famílias sejam aperfeiçoadas no relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades, as barreiras que nos impedem de interceder um pelo outro, Senhor. Ajuda-nos que o Senhor que habita em nós, através do Teu Espírito, nos dê poder, nos liberte de nós mesmos, para que possamos interagir com as nossas famílias, Senhor. Ajuda-nos a vencer a vergonha, ajuda-nos a vencer os nossos traumas, ajuda-nos a vencer, Senhor, qualquer dificuldade que possa impedir de que a nossa família seja melhor. Por favor, Pai, dá autoridade aos pais de famílias que estão ouvindo, Senhor. Dá autoridade às mães que estão ouvindo, aos avós, e que o Senhor use cada um segundo a Tua vontade, Senhor. Te pedimos por aqueles jovens que estão sozinhos nos seus lares, que já Te têm como Senhor e Salvador, mas estão sozinhos ali. Te pedimos que eles sejam os instrumentos vivos nas Tuas mãos para alcançar os seus pais, para alcançar aqueles que são responsáveis por eles. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Bom, nosso tempo está esgotado. Tassiane, muito bom. Cleide, minha família sempre foi muito abençoada pela família do Márcio, aprendo muito com vocês. Mais alguém aqui? Heloísa Belo, muito bom, excelente, gratidão. Shirley, pastor Márcio, sempre uma bênção. E é isso, galera, nós vamos ficando por aqui. Tínhamos prometido terminar 9h30, passamos um pouquinho, mas atrasamos e acho que vocês toleraram aí o nosso atraso, certo? Alguma palavra de encerramento, chefe? Acho que não foi. Boa noite para todos. Certo. Para a igreja mais linda de São Vicente. É isso aí. Vocês estavam com saudade disso. Vamos ter então mais uma vez a repetição. Boa noite para a igreja mais linda de São Vicente. E agora com rancharia também. Aliás, Vanessa está mandando aqui. Muito obrigada, pastor Márcio. O senhor é um exemplo para nós. A Vanessa, bem conhecida lá em rancharia. Então, termine mais uma vez, chefe. Boa noite para a igreja mais linda de São Vicente. Boa noite para a igreja mais linda do sertão de Pernambuco. Um grande abraço para vocês. É isso aí. E amanhã, 8 horas, encontro marcado. Tá bom, galera? Valeu, que Deus nos abençoe e até lá. Tchau. A tua graça não me deixa desistir. Eu posso estar cansado, perplexo, sozinho jamais. Em meio a tribulações, decepções, eu tenho paz. Meus sentimentos e emoções guardados são em Ti, Jesus.